do Manuel Andrade. Ao mesmo tempo que concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado César Lacerda, líder do PRN. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, imprensa, e como é de costume, na segunda-feira eu faço aqui, pela liderança, breves comentários do que eu vi, li e senti durante a semana. Vi com muito desgosto uma nota no Jornal do Brasil, que é o projeto pelo usuário de drogas que está tendo apoio por diversos segmentos do Partido dos Trabalhadores no Brasil. O PT tem apoiado sensivelmente essa proposta na Câmara Federal por um deputado que apresentou a sua emenda. Então, está no Jornal do Brasil, do dia 18 de março. Queria chamar a atenção também, já foi falado aqui, por intermédio do deputado Renato Rainha, está no Brasília DF do dia 19/3, sobre o problema, e está escrito dogma, sobre o problema do assédio sexual provocado na administração de Riacho Fundo, provocado, como eu havia dizendo, por uma pessoa do Partido Comunista do Brasil, está aqui em nota, o senhor Clécio, professor Clécio, na administração. Mas entre as notas boas, as notas ruins, nós também temos as notas boas de crescimento da própria Câmara Legislativa. Nós temos visto aqui a simpatia da nossa deputada, hoje a única presente, a Lúcia de Carvalho, cada vez mais simpática, mas as notícias simpáticas não vêm do partido dela, mas não vêm só dela. Vem aqui a nota, cotados para a sucessão de Cristóvão Buarque em 1998. O deputado distrital Geraldo Magela e o deputado federal Chico Vigilante marcaram presença na visita do governador à Planaltina. Rápido no gatilho, Magela até pagou 2 cervejas que Cristóvão tomou em companhia dele e de Cafu, enquanto conversava com os leitores. A gente vê essa nota e faz como um nobre deputado deu aquela risada, mas não é não. Vocês sabem por que lembra de Geraldo Magela para presidente, para governador? Pela sua atitude enérgica, imparcial no comando dessa casa, no atendimento aos senhores deputados. Então, isso valoriza a própria Câmara Legislativa. Nós que somos da oposição, evidentemente que nós temos o nosso candidato que pode aparecer até dentro dessa casa por trabalho também prestado. Então, eu fico pensando o seguinte, caros deputados, amigos, jornalistas, vocês já viram como seria salutar, só mais um minuto para complementar, seria salutar se saísse aqui pelo trabalho de honestidade como presidente dessa casa e outro pelo trabalho de oposição, de coerência com seus amigos, seus companheiros, e nós tivéssemos aqui 2 candidatos a presidente. E parabenizo o Renato Rainha, a você também, pelo pronunciamento que você fez dos lixos em todas as cidades satélite. Renato Rainha, vá em Santa Maria ver como é que se faz com o lixo. O administrador está enterrando perto das estradas. Então, ele está tapando o sol com a peneira. Isso é desonestidade, senhor administrador. Volte para o hospital, vai cuidar da saúde de outros e não vai fazer palhaçada com o lixo, como o senhor está fazendo em Santa Maria. Parabéns, Lúcia Carvalho, pela simpatia. Parabéns, Geraldo Magela, pela sua atuação firme, que o leva também a pensar em ser candidato a governador pelos companheiros. Obrigado. Ainda em comunicado de líderes, com a palavra o deputado Adilon Aires, pelo PMDB. O deputado tem 3 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, servidores desta casa, ocupo esta tribuna para dar conhecimento de uma correspondência do Tribunal de Contas do Distrito Federal, objeto de uma denúncia feita no mês passado, da minha autoria, o qual levei também ao conhecimento da Corte Suprema do Distrito Federal, que é o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Recebi, na sexta-feira última, o ofício número 189/95, de 16 de março de 95, com o seguinte teor: tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para comunicar que este tribunal, em sessão realizada a 14 do mês em curso, apreciou o processo número 1129/95, que trata de pedido de instauração de tomada de contas especial formulado pelo nobre deputado Odilon Aires para apurar gastos com a publicação do suplemento especial ao Diário Oficial no Distrito Federal, número 40, 23 de fevereiro último, sob o título GDF em ação. O tribunal tomou conhecimento do citado expediente e, preliminarmente, decidiu solicitar à Secretaria de Comunicação Social do GDF que, no prazo de 10 dias, apresente à Corte esclarecimento a respeito das despesas e da edição do referido suplemento especial e cientificar a Vossa Excelência da decisão aprovada. Eu considero este assunto de maior importância e relevância para a comunidade, para a população do Distrito Federal. Eu tenho certeza, senhor presidente, que caso esta casa não tivesse apresentado a devida denúncia, aquela corte com certeza teria tomado as providências, porque faz parte da sua atividade específica, que é fiscalizar e acompanhar os atos do governo do Distrito Federal e das empresas públicas. Então, aquele ato apresentado por mim à Procuradoria-Geral da República e solicitando também ao tribunal, ele tomou as devidas providências e acredito eu que vai chegar ao resultado final favorável ao povo, favorável à sociedade de Brasília, para que evite que atos dessa natureza sejam praticados por secretários que não têm responsabilidade, no caso o senhor secretário Moa, que teve a ousadia de querer denegrir a minha imagem com relação àquele documento, quando ele deveria ter colocado no seu lugar e se ter pensado que ele é governo e que tem responsabilidade pelos atos assinados, e teve a ousadia também de publicar na imprensa dizendo que tinha gasto simplesmente R$470, que aquilo ali não era nada. Só um momento para concluir, senhor presidente. Quando o salário mínimo pago à sociedade brasileira, ao Brasil, nós estamos pagando-se hoje R$70 e uma quantia de 470 diário, aquele senhor secretário disse que não valeria nada. Então, foi um ato desrespeitoso à sociedade, um ato desrespeitoso a essa casa, um ato desrespeitoso ao Tribunal de Contas, que eu tenho agora certeza que tomará providências e apresente a essa casa o resultado final dentro de 10 dias. Muito obrigado. Ainda em comunicado de líderes, com a palavra o senhor deputado Antônio Cafur, pelo PT. O deputado tem 3 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores e senhoras aqui presentes. O medo é criado. O medo ele é um instrumento de cerceamento. O medo ele é produzido. O medo ele é induzido. O medo faz com que a pessoa morra antes do que aquilo que é o motivo da tua luta
possa ser desvendado, possa ser revelado. O medo, normalmente, ele está colado com a insinceridade. Portanto, a mentira. Isso posto, eu trago essa casa, já que o que nós estamos buscando, batalhando, lutando para realizar, é construir um modelo político em que a sociedade possa realizar as suas vontades, a participação popular, a plenitude dos direitos individuais e coletivos garantidos e respeitados, a transparência, o diálogo, a conversa, o debate, a negociação, o confronto até, mas qualificando fazer político. Eu queria aproveitar, quando nesse debate, alguns elementos pequenininhos, como práticas políticas da forma como essa cidade foi governada no passado, a gente tenta trazer a público. Na semana passada, um jornal da grande imprensa denunciou, a partir da denúncia de um parlamentar petista, o que era feito ou o que se fez com um órgão de defesa do consumidor. E aí se revela o ato em que se paga para que o nome seja retirado. O nome da empresa lesadora, porque ela utilizou do poder econômico para menosprezar o serviço prestado ao cliente. E no momento que a denúncia é feita por esse cliente, que se sentindo lesado, vai ao órgão de defesa, o grande capital tem a perspectiva de dar um jeitinho de resolver antes que a lista seja publicada. Eu queria dizer que o PROCON é um órgão de serviço, de prestação de serviço à sociedade local, sob responsabilidade do governo do Distrito Federal. Deve ser feita uma revisão de tudo, de todas as maneiras, e é uma herança. Os quase 160 servidores que estão naquela instituição, não é responsabilidade nossa. E aqui nessa casa tem dito que nós perseguimos servidores, mas na hora que nós precisamos desse servidor comprometido com o nosso projeto político, nós vamos receber esse tipo de prática que não é nossa. Segundo, eu quero aproveitar, eu encerro. O Correio Brasiliense fez uma denúncia de 23 ocupantes irregulares de imóveis públicos. Esses servidores se acham no direito de dizer, porque está lá 10 anos, 15 anos, que adquiriu direito sobre o imóvel. Eu quero dizer, mas essa prática é uma prática em cima das terras. Em terra pública não se aplica o direito de uso capião. Me prove isso. Em imóvel público não se aplica o direito de uso. E eu louvo o Correio Brasiliense quando publica no sábado esse editorial aqui, ó. Abuso intolerável. Eu vou ler o último parágrafo. É breve o tempo. Serei breve, porque eu estou querendo dizer que tem deputado nessa casa, que tem gente do seu gabinete comprometido com essa prática. E isso é nefasto. À primeira vista, o assunto pode parecer secundário, intranscendente, mas não é. Há um contexto sociopolítico, cultural, do qual o país, Brasília em especial, veja a imagem dessa cidade no resto do país, como eles nos achincalham, como eles nos enxotam, e Brasília em especial, porque se criou uma cultura política do jeitinho, do tráfico de influência, do tapinha nas costas, do cabo eleitoral pago com dinheiro público.
Brasília, em especial, quer se ver livre. Nós queremos nos ver livre dessa pecha, dessa mácula, dessa desqualificação do ponto de vista gente, cidadania, confunde as articulações de gabinete. Eu encerro. O seu tempo encerrado. Confunde-se as articulações feitas no tapete do poder, e aí o legislativo, o judiciário, o executivo, com o resto da cidade. Como se os moradores de Samambaia fossem coniventes, como se os moradores decentes dessa cidade fossem coniventes com essas práticas que a história e a luta política há de limpar. A gente vai construir uma outra cidade com outro jeito de fazer política. Para encerrar, Brasília quer se ver livre. Deputado, a mesa Eu vou encerrar. Tolerante até demais. Eu sei, eu vou encerrar. O senhor tem sido tolerante demais em outros momentos. Quero aproveitar para dizer isso aqui agora. A ocupação indevida dos imóveis, uma vez caracterizada, é abuso intolerável e agressão à cidadania. Merece, portanto, repulsa geral. Obrigado. Ainda em comunicado de liderança, o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, deputadas, deputados distritais, hoje eu vou abordar dois temas. Antes, eu gostaria aqui de ler matéria de entrevista. O metrô é um dos grandes problemas que herdamos do governo anterior. E é nossa intenção solucioná-lo dentro do prazo mais rápido possível. Sempre disse que construir o metrô foi um equívoco, mas que não terminar a obra seria uma irresponsabilidade. Vamos, portanto, viabilizar recursos para a conclusão do metrô, deixando claro que não vamos desviar nenhum centavo de real das áreas prioritárias do governo, educação, saúde e segurança, para essa obra, como foi feita no passado. Além disso, estamos renegociando a dívida contraída com o BNDES. Portanto, não é possível fixar uma data para que os canteiros de obras sejam desmontados. É uma declaração de um verdadeiro estadista, o excelentíssimo senhor governador Cristóvão Buarque. Sem sectarismo, ele assume o compromisso de terminar uma obra do governo passado. Isso sim, senhores deputados, é mudar a forma de fazer política. Não está se preocupando com questões menores. Alguns auxiliares do seu governador continuam praticando práticas que condenamos. Perseguições em algumas administrações e outras coisas. Mas o governador, com a sua postura de estadista, vai terminar esta obra que ele reconhece, que é uma obra do governo anterior, que no julgamento dele não era obra prioritária, mas paralisar é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade. E aí eu endosso as palavras do excelentíssimo governador, porque os buracos estão feitos, os investimentos foram realizados, os equipamentos estão se deteriorando e nós precisamos também de emprego, porque hoje nós temos 130 mil desempregados no Distrito Federal. Senhores deputados, um outro assunto que me preocupa, uma questão maior, é o problema da verdadeira autonomia política do Distrito Federal. Porque nós conquistamos a autonomia política, mas não conquistamos a autonomia financeira. E eu não acredito em autonomia política sem autonomia financeira. E aí se aproxima o período da revisão constitucional. E nós vamos deixar de ser mesquinhos e dar uma lição ao Brasil, nos unindo, deputados aqui da Câmara Legislativa, deputados federais, senadores, indistintamente de posições político-partidárias.
Senhor presidente, gostaria que me desse 2 minutos, igual o senhor deu ao líder do PT que me precedeu. 4, então, por favor. Senhor presidente, e neste particular, eu tenho uma coragem aqui, embora não seja do meu partido, de elogiar a preocupação do senador José Roberto Arruda, que propôs a criação de um fundo de custeio para que Brasília tenha conquistado a sua verdadeira autonomia política e financeira, que hoje, só no que se refere à segurança, isso foi conseguido. Mas o excelentíssimo senhor governador Cristóvão, que num gesto de estadista, priorizou as 3 áreas do seu governo, alocando 70% dos seus recursos na área de segurança, na área de saúde e na área de educação. 70%, digo, 25% na educação, 25% na saúde e 20% na segurança. Realmente é um estadista. Senhores deputados, senhoras deputadas, e a posição do senador José Roberto Arruda foi oportuna, porque hoje é um vice-líder do governo. E nós temos que ter canais de negociação. Nós temos independência, o Distrito Federal, o governo federal. Mas nós temos que ter sabedoria e saber negociar, independente das nossas paixões e dos nossos sectarismos, às vezes, que se manifestam colocando o interesse dessa cidade acima desses interesses mesquinhos. Não é perseguindo o lado dos velhinhos e derrubando barracos e aumentando água que se constrói o destino dessa cidade. E o governador reconheceu que foi um erro, mas não é o governador sozinho que governa. Os seus auxiliares têm que ter a humildade de não sabotar, inclusive, o seu governo. Fazendo com que Cristóvão Buarque realize o que propôs nos seus discursos de campanha. Vossa Excelência que conclua seu discurso. Senhor presidente, é com esse espírito que nós vamos pautar a nossa linha de conduta do Bloco Independente, doa quem doer, formado pelos eminentes deputados, deputado João de Deus, deputado Zé Ramalho, deputado Adão Xavier, deputado Zé Edmar, e que eu tenho a honra, deputado Marcos Arruda, que aqui vos fala, como do PSDB e líder desse bloco, de manter essa postura, ajudando o governo a sair do discurso à prática, apoiando as suas iniciativas que venham ao encontro dos interesses da população do Distrito Federal. Mas com bastante humildade, tendo a coragem de alertá-lo para os desvios que, porventura, venham ser cometidos. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em comunicado de líderes, com a palavra a deputada Lúcia Carvalho, pela liderança do governo. A Vossa Excelência, está na hora de inscrição, é a 7ª a falar. Tem o último, deputado Luiz Estevão. Vossa Excelência entende que nós temos uma orientação de inscrição e a mesa tem procurado ser muito rígida dentro da inscrição. Vossa Excelência tem 3 minutos para proferir o seu discurso. E daremos aí, conforme foi dado pelos demais deputados, mais um espaço também. Senhores parlamentares, servidores aqui da Câmara, jornalistas presentes, gostaria de reafirmar, reforçar e esclarecer uma denúncia que fiz na sexta-feira em relação à ocupação de imóveis funcionais do GDF. Nós recebemos essa denúncia semana passada após um levantamento. E aí eu gostaria de dizer, como é que a gente não fala da administração anterior? Como é que a gente não fala no passado se ele está presente nos nossos dias, impedindo, inclusive, que o governo possa administrar bem?
eu tenho aqui a relação das pessoas que ocupam os imóveis funcionais. E aí, eu quero dizer que existia uma legislação quando essas pessoas ocuparam esses imóveis. Existia regras no jogo estabelecido. Existe um decreto que diz quem pode ocupar estes imóveis funcionais. E este mesmo decreto diz quando esses imóveis funcionais devem ser desocupados. É um decreto que vem passando por modificações ao longo dos anos. Então, o senhor Wellington Moraes, ex-secretário de Comunicação, respondeu à minha denúncia dizendo que ele é servidor antigo e que ele ocupa esse imóvel desde 82. A lei é de 81. A primeira lei que disciplina os imóveis funcionais é de 81. Então, ele assumiu sabendo que quando ele deixasse de ser servidor comissionado, pertencente ao primeiro, ao segundo e ao terceiro escalão e determinada classificação de cargo, ele perderia o direito ao imóvel. Não existe nenhuma contrapartida do governo do Distrito Federal em vender esses imóveis aos servidores, até porque esses 31 imóveis servem apenas para as pessoas que servem o governo naquele determinado período. É uma vergonha, senhores deputados. Passado pelo menos 15 anos, e o senhor Wellington Moraes não quer entregar o imóvel, tendo regras claras, está sendo acionado na justiça e não sai dali enquanto não pegarem os seus móveis e jogarem na calçada, segundo ele. Quer dizer, é muito fácil hoje, eu que pago aluguel, sei o que significa um apartamento no plano piloto no nosso rendimento mensal. Cada um aqui que vive sacrificado e que paga com seu salário o aluguel. Nós temos, por exemplo, uma outra aberração. Um assessor do deputado Luiz Estevão, que foi consultor jurídico, adjunto do senhor Benjamin Roriz, que falou dos abacaxis, não falou desse abacaxi que a gente tem nas mãos. O assessor do senhor Luiz Estevão, aqui, deputado, que vem sempre denunciar o governo, está há 3 meses ocupando indevidamente esse apartamento. Eu quero saber qual é o direito de resposta que o deputado vai ter numa realidade como essa. Não estou acusando, eu estou falando aqui uma verdade. O deputado e os seus assessores utilizam de tudo que é possível as benesses que o governo anterior dava e que nós temos que colocar agora os pingos nos is. Nós temos a ex-secretária de Cultura, dona Luísa Dornas, que está na única casa que o GDF tem, diz que não vai sair também não. Que tipo de moral, eu digo isso, que tipo de moral e ética tem esses companheiros do governo anterior? Companheiros não, entre aspas, não são companheiros. Essas pessoas que fizeram parte do outro governo e que não abrem mão daquilo que tinham enquanto vantagem para si. Eu quero fazer essa denúncia, dizer que a gente vai entrar junto ao Ministério Público, exigindo que o Ministério defenda o interesse público. E mais, eu vou apresentar um projeto de lei que possa regulamentar essa situação, porque decreto, entra governo e sai governo e faz um novo decreto. E nós aqui da casa, com um projeto discutido e aprovado neste plenário, nós só poderemos alterar com o consentimento da maioria dos deputados. Portanto, eu estou discutindo com o GDF o projeto de lei. A sugestão de um funcionário do governo que tramita em alto escalão lá no Distrito Federal, no GDF, na esfera do Buriti, eu desconheço, e que faz a sugestão que pode ser estudada, permutar esses imóveis por imóveis comerciais, porque nós estamos precisando de imóveis para agilizar os trabalhos do Distrito Federal, os conselhos estão ainda sem espaço, secretarias que, porventura, venham se desmembrar, trabalhos que nós temos que realizar, poderão, então, ser realizados em imóveis que nós estamos necessitando. Eu desconheço qualquer negociação com a área federal, mas, na medida em que nós vamos apresentar um projeto, estamos dispostos a discutir o bom encaminhamento destes imóveis. O que não dá, senhores deputados, é mantermos esta situação ilegal, abusiva e imoral de ex-servidores do primeiro, segundo e terceiro escalão do governo Roriz, que estão ocupando esses imóveis, que fazem parte, inclusive, de servidores aqui da Câmara Legislativa. É esse meu registro. Estou inscrita no pequeno expediente. Como deputado, vou fazer um pronunciamento sobre a área de educação, que não me deu tempo neste pequeno 4 minutos que tenho neste
comunicado. E nem tampouco tive tempo de responder às acusações que a oposição vem trazendo sistematicamente. Mas quero dizer que a resposta maior que o governo Cristóvão vai dar às pessoas que têm acusado o nosso governo é de organizar a bagunça herdada nesses 35 anos. Senhor presidente, eu solicito o direito de resposta. A presidência acata e dá a Vossa Excelência 2 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na falta do que fazer e constatada a absoluta incompetência, inoperância e incapacidade de servir a comunidade, os deputados governistas investiram todo o seu tempo aqui esta manhã para tentar fazer, as duas lideranças governistas, a comunidade esperando aí os projetos que eles têm para melhorar a situação de vida de todo mundo, mas não. Eles resolveram dedicar os 2 minutos que cada um, os 3 minutos que cada um deles teve para falar no assunto mais importante que preocupa os sonhos dos deputados governistas, que é a atuação do deputado Luiz Estevão. Aliás, isso já tinha acontecido na entrevista do governador há 2 semanas atrás, quando ele gastou 2 páginas de jornal para falar de mim. E se verifica hoje novamente. E pior, com acusações que não me dizem respeito. A primeira delas, ridícula, trêfega, é quanto à ocupação dos imóveis funcionais. Eu nunca ocupei imóvel funcional, nunca fui funcionário do governo, nunca fui pelego de sindicato, nada disso. O que acontece? Se existe algum funcionário do meu gabinete que esteja ocupando algum imóvel, ele responderá por isso, ele é maior. E mais, ele o faz amparado por uma decisão liminar da Justiça. Ora, se a turba governista não reconhece nenhum direito, é preciso que se esclareça que a Justiça, que é a voz soberana nas discussões entre pessoas e instituições, a Justiça decidiu que existe um direito, pelo menos, que deva ser assegurado pelo deferimento de uma medida liminar. Portanto, a discussão não é uma discussão política, a discussão é uma discussão judicial, na qual eu não me engajo, até porque não me diz respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em comunicado de liderança, o último inscrito, o deputado Luiz Estevão, 3 minutos. Vossa Excelência tem para concluir o seu discurso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, há poucos minutos eu fui aqui acusado de ter me beneficiado de benesses, supostas benesses de governo passado. E eu quero dizer aqui à horda governista que eu nunca fui tão bem tratado quanto pelo atual governo. Aliás, é impressionante a ânsia do governo atual em tentar criar medidas a favor das minhas empresas. Na semana passada, o governo tomou uma medida altamente benéfica às minhas empresas, reduzindo o ICMS da comercialização de carros. Todo mundo sabe que as minhas empresas são o maior grupo revendedor de carros do Distrito Federal. Mais uma medida de apoio às nossas empresas. O governo resolveu baixar o ICMS dos pneus. Todo mundo sabe que as nossas empresas são as maiores revendedoras de pneus do Distrito Federal. Mais uma medida muito boa. Eu quero informar a todos que este ano, nas licitações da TerraCap, as nossas empresas já adquiriram 14 terrenos num valor total de 4 milhões e 500 mil reais. E por quê? Porque esses terrenos estão sendo vendidos a preços muito baixos. Os terrenos em Águas Claras estão sendo vendidos a preços muito inferiores aos preços que eram vendidos pela administração passada, inclusive para as cooperativas. Então, veja bem, as cooperativas compraram os terrenos caros e agora a TerraCap vende esses terrenos por um preço incrivelmente inferior e é evidente que as nossas empresas, dentro da lei, dentro das normas do edital, estão indo à TerraCap e adquirindo esses lotes. Portanto, eu não tenho queixas. Do ponto de vista empresarial, eu quero informar a horda de defensores aí das lideranças do Partido dos Trabalhadores, eu quero dizer que as nossas empresas estão sendo regiamente tratadas pelo atual governo, como nunca foram em 27 anos de história de Brasília. Lamentavelmente, o governo não cuida com igual zelo de lutar pelos direitos dos trabalhadores de Brasília, principalmente aqueles trabalhadores desempregados.
na segunda-feira passada, eu cobrei aqui que o governo tinha que tomar medidas concretas para a geração de emprego. E falei dos projetos da bancada do Partido Progressista que estão em tramitação nessa casa. Pois bem, o governo convocou um fórum empresarial na última quarta-feira e simplesmente anunciou uma série de medidas que até hoje ninguém tomou conhecimento delas, porque nenhuma delas chegou a esta casa. Nós continuamos esperando. Os deputados distritais esperam com paciência. Agora, a comunidade realmente não pode esperar mais. Vamos arregaçar as mangas. Vamos deixar de sonhar com o Luiz Estevão e começar a vislumbrar a realidade do Distrito Federal, que é dura, é triste, é perversa pela situação de desemprego. Nós estamos aguardando os projetos para enriquecê-los com a nossa contribuição aqui nesta casa e fazer um esforço para que, efetivamente, o Distrito Federal possa reverter a situação de desemprego. E eu aproveito aqui para fazer um pedido a um nobre deputado aqui desta casa, que no ano passado ocupou espaço de destaque nos principais jornais da cidade, está aqui o Correio Brasiliense, está aqui o Jornal de Brasília, em que na primeira página, eu solicito, nos termos do tempo ocupado por outras lideranças, que me seja concedido um tempo extra, por favor, senhor presidente. A presidência ali, for da voceria, mais 2 minutos. Muito obrigado. E aqui está, na primeira página do jornal, soldado acusa comandante de cobrar comissão em quartel. Isso é do dia 17 de maio de 1984. Praça denuncia caixinha na PM. O que era o então caixinha? O presidente da Unipraças, hoje deputado federal, que muito nos honra com a sua atuação aqui nesta casa, denunciava, deputado distrital, que muito nos honra com a sua presença aqui nesta casa, denunciava que o dinheiro era arrecadado e ia para o bolso do comandante e do subcomandante da Polícia Militar naquela guarnição, em Braslândia. O comandante era o Major Braga, então Major Braga, e o subcomandante, o então Capitão Buarque. Uma acusação feita aqui, e veja bem, que eu tive o cuidado de pesquisar as edições seguintes do jornal e não encontrei nenhuma carta do presidente da Unipraças, deputado Marco Lima, correto? Retificando qualquer das notícias publicadas no jornal. Ou seja, ele concordou que, efetivamente, ele acusava o então comandante e o subcomandante de tomarem dinheiro dos praças e soldados para enriquecimento pessoal. Hoje, um desses subcomandantes da PM ocupa cargo de destaque dentro do Palácio de Buriti, unido, que é, por laço de parentesco, ao atual governador Cristóvão Buarque. E eu pergunto ao nobre deputado, cadê o resultado da sindicância? Como é que terminou isso? Será que a acusação do líder dos praças da Polícia Militar era leviana? Será que a sindicância apurou alguma coisa e até hoje nós não tivemos o resultado? Porque das duas, uma. Ou a sindicância apurou alguma coisa e era preciso que esta casa e a sociedade conhecessem o resultado dessa sindicância, ou as acusações eram acusações precipitadas, eram acusações temerárias, e evidente que o nobre deputado deve ao hoje, salvo engano, coronel Buarque, capitão Buarque, o seu pedido de desculpas. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Marco Lima. Solicito o direito de resposta. A mesa autoriza 2 minutos. Nobre deputado Luiz Estevão, é com muita satisfação que eu recebo do nobre parlamentar essas indagações feitas aqui pelo mesmo, porque realmente vão servir para dissipar de uma vez por todas qualquer dúvida, qualquer comentários levianos que possam vir fazer, ou qualquer injustiça que possa vir fazer com qualquer pessoa. Na época, denunciei sim esta caixinha, na qualidade de presidente da entidade, da Unipraças, uma denúncia que foi encaminhada a mim por diversos policiais daquela companhia, e cumpri meu papel. Denunciei para que fossem apuradas as respectivas denúncias. Haja vista, na época, nenhum praça querer
assumir publicamente aquela denúncia. E eu os apoio, porque assumindo, eles seriam perseguidos na época pelo ex-comandante-geral, poderiam ser presos na época, né? Foi feita a denúncia. Agora, a denúncia em si foi feita em cima do Major Braga, comandante da companhia. Porque ele era o comandante da companhia. E nada numa companhia ou num quartel acontece sem que o comandante tenha ciência. Agora, eu informo ao nobre deputado e aos nobres pares desta casa que eu mesmo trarei amanhã, na próxima sessão, o resultado da sindicância que foi aberta, para que o nobre deputado e demais parlamentares dessa casa tenha ciência da total sindicância, da total apuração que foi feita à época. Trarei para que não pare mais dúvidas sobre esse assunto. É uma questão de ordem, senhor presidente. Questão do deputado Antônio Cafu. Na fala do deputado Luiz Estevão, para que a gente não corra o risco de ser taxado como um discurso de baixaria, para que a gente possa manter um nível, que a expressão horda fosse retirada, inclusive resguardando todos aqui, para que riscos de outras taxações não venham a ser utilizados no microfone desse plenário. Eu gostaria que a expressão horda, dita na fala do deputado, fosse retirada das notas taquigráficas, para manter e resguardar a imagem dessa casa. A presidência vai analisar e provavelmente mandará retirar a expressão. Agora, comunicado de parlamentares. Primeiro inscrito, deputado César Lacerda, com a palavra, 5 minutos. Segundo inscrito, deputado Tadeu Filipelli. 5 minutos. Terceiro inscrito, deputado Odilon Aires. Quarto inscrito, deputado Cafu. O deputado tem 5 minutos. Próximo inscrito, deputado Daniel Mara, que tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa, pessoal da galeria que nos honra com sua presença, eu gostaria de chamar a atenção dessa casa, em especial a deputada Lúcia Carvalho, para que nós, ô Lúcia, nessa casa, tivéssemos um tratamento de seriedade e resgatássemos a imagem dessa casa que está desgastada lá fora. Os deputados do governo têm vindo aqui só falar em herança. Sempre herança, herança, herança. Eu já pedi aqui que fizesse o inventário dessa herança, tá? Fizesse o inventário dessa herança e começasse a trabalhar. Não ouviram. Eu agora sugiro que criem uma secretaria da herança, tá? Que essa só secretaria tratasse das coisas do passado e nós começássemos a trabalhar. A coisa está parecendo brincadeira, são 70 dias que o povo espera, ansioso, uma resposta de trabalho por parte do governo. E nós não temos visto aqui nenhuma proposta de nenhum dos deputados, né, que venha atender os anseios da comunidade. Ontem nós tivemos lá em Planaltina, a visita do senhor governador, acompanhados dos deputados Magela, Cafu, que nos honraram muito com a visita em Planaltina. Eu queria dizer a vocês o seguinte: a administração regional começou a trabalhar. Pintou todos os meio-fios das ruas onde ia passar a caravana.
E nem fez a capina, só pintou o meio-fio. Foi a primeira obra que teve em Planaltina nesses 70 dias de governo. Primeira obra que teve em Planaltina nesses 70 dias de governo. E nós estamos pedindo uma informação para que a coisa seja oficial, uma informação da administração regional de Planaltina, para informar quais são as obras realizadas nesse ano de 95 e a programação para o restante do ano. Por quê? Nós, como oposição, estamos indicando o caminho. Eu, como deputado aqui, já fiz várias proposições, uma das quais, junto inclusive com o deputado Cláudio Monteiro, no sentido de orientar o governo com relação à administração. E nós não estamos vendo essa resposta. Olha, gente, o tratamento que a administração de Planaltina está dando ao público. Eu estou aqui com um comunicado oficial da administração, que o atendimento da administração regional é das 9 às 12 e das 2 às 19, para os funcionários, viu, deputada Lúcia Carvalho? Agora, o atendimento ao público, preste atenção, das 10 às 12 e das 14 às 16. Ora, meus amigos, a administração, os funcionários estão lá para atender a comunidade. E não esse horário de 2 horas no período da manhã e 2 horas à tarde. Eu, quando administrador, chegava no gabinete às 9 horas, às 7 horas da manhã e, às vezes, atendia o público até 10 horas da noite. Eu acho que os funcionários estão lá para atender a comunidade. E não admitimos esse horário de 2 horas no período da manhã e 2 horas à tarde. Portanto, vamos começar a pagar, gente, as promissórias que foram assinadas por esse governo. Uma das promissórias é essa aqui, que o secretário de Educação está fazendo no Paranoá. E nós pedimos aqui, convocamos a presença dele aqui, para prestar um esclarecimento sobre as bolsas educacionais. Tenho certeza que se a secretária de Educação fosse a Lúcia, essas bolsas já teriam sido distribuídas em todas as administrações regionais. E não só uma experiência no Paranoá. Não é? E nós já estaríamos aí com as eleições do diretor, né, deputada Lúcia? Mas então, senhor presidente, mais um minuto, pode? Só para encerrar. Então, eu gostaria de convocar o secretário de Educação aqui, para que ele prestasse esclarecimento sobre a questão da Bolsa. Eu acho o seguinte, e aí eu me proponho, junto com os deputados da oposição, a nós fazermos um pacto aqui com os deputados do governo também, para que a gente possa dar apoio à iniciativa do senador Valmir Campelo, no sentido de criar um fundo de desenvolvimento do Distrito Federal, para, como muito bem disse aqui o deputado Marcos Arruda, o Distrito Federal não tenha só autonomia política, ele tenha também autonomia financeira. Muito obrigado. Ainda em comunicado de parlamentares, deputada Lúcia Carvalho. Eu não sei como é que a gente não fala na herança, porque quando a gente começa a administrar alguma coisa, a gente tem que fazer um balanço, sim. E a gente está fazendo esse balanço aos poucos. Só dos imóveis funcionais, para encerrar, que eu esqueci de dizer, apenas um imóvel se encontra com um elemento da equipe do governo Cristóvão. Então, quero registrar que é o imóvel da SQS 203, apartamento 482, que está com o secretário de Transporte Nazareno A. Afonso. Legislação existe, e se alguém conseguiu liminar para permanecer, é no sentido de tentar negociar. Quando o decreto é claro e talvez a pessoa na área jurídica não tinha conhecimento, o juiz que deu a liminar, concedeu a liminar, não tinha conhecimento que as regras eram claras e que não se estendia ao Distrito Federal as normas de venda de imóveis funcionais a servidores que ocupam cargo em comissão, imóveis funcionais para serem negociados, como foram os imóveis na área federal. Não estavam nas regras. Mas a situação está na Justiça e é líquido e certo a reintegração. Só que, moralmente, eu acredito que estes servidores, inclusive aqui o servidor que pertence à casa, poderia, a partir deste apelo, inclusive fica sempre aqui, está nesse momento no cafezinho, devolver o imóvel funcional ao GDF, né? Doutor Paulo, que trabalha na área jurídica do gabinete do deputado Luiz Estevão, podia entender dor de leis que é não praticar o ilícito. Com relação a este momento, eu gostaria de dizer que
a escola pública. Nós temos algumas perspectivas boas em relação à escola pública, à educação no Distrito Federal, que é necessário ser reafirmado aqui, embora os parlamentares da oposição não queiram ver, não vão ver, e estão apenas tentando denegrir todo o nosso trabalho para, em 98, poderem reassumir o controle da máquina que detiveram por 35 anos e que não resolveram problemas como, por exemplo, da educação no Distrito Federal. E nós temos algumas notícias em relação a isso de que vai melhorar. Por exemplo, nós vamos ter direito de eleger este ano o nosso diretor democraticamente nas escolas. Uma coisa que a gente lutou tanto nos últimos 4 anos e não saiu das comissões. Só que agora se inverte. Os deputados da oposição estão querendo votar em regime de urgência o projeto. E nós estamos pedindo apenas um tempo para emendas. O sindicato esteve aqui, inclusive, entrei em entendimentos com o deputado César Lacerda, e ele vai pedir pelo menos 5 sessões. Eu quero que o meu projeto entre em maio para votação, porque até lá, a sociedade que hoje, sabedora que vai de fato eleger os diretores de escola, quer contribuir e melhorar o projeto que tanto ficou emperrado aqui. Então eu peço ao deputado César Lacerda, e ele vai se manifestar hoje em relação a isso, que nós queremos o mês de maio, para que em abril os deputados da CCJ recebam as emendas e que nós possamos com tranquilidade oferecer à nossa área de educação a possibilidade de eleger livremente os diretores, coisa negada pelo então governador passado e pela bancada que apoiava o governador anterior. Como não falar disso? Então vai melhorar. Segundo, salário e educação. Os deputados de oposição querem que seja implantado em todas as escolas. E nós estamos pedindo para que nesse primeiro semestre seja feita uma experiência no Paranoá do salário e educação. As regras estão estabelecidas, a fiscalização está estabelecida. E quero fazer aqui uma recordação aos deputados de oposição da outra legislatura. Quando foi implantada a reciclagem de lixo, que é uma coisa menor, eu acredito que não envolve diretamente a mesma responsabilidade que o salário e educação, porque não gera a despesa que o salário e educação vai expender, pelo contrário, gera até recursos, a reciclagem de lixo, foi solicitada por parte do governo anterior uma experiência em Braslândia, experiência essa que não foi expandida por todo o Distrito Federal, e que depois de 4 anos nós vamos expandir agora a reciclagem de lixo por todo o Distrito Federal. Então foi preciso 4 anos, nós estamos pedindo um semestre para a experiência no Paranoá, para fazer, inclusive, aqui um relato de como o projeto teve pontos positivos e os pontos a serem corrigidos. E os deputados vêm aqui de forma irresponsável cobrar que vá para todo o Distrito Federal. Nós vamos levar para todo o Distrito Federal. Agora é preciso dotação orçamentária que não foi colocado ano passado. O deputado Edmar Pirineu sabe disso, porque era presidente da COF, e o valor colocado dá para iniciar o trabalho, não dá para estender a todas as cidades e mantê-lo o ano todo. Eu espero que quando vier a suplementação no segundo semestre para esse projeto ser expandido para todo o DF, nós tenhamos a aprovação de todos os deputados, que nós possamos buscar recursos na área federal para podermos implantar esse projeto como um todo. Nós queremos a solidariedade, como nós dávamos a solidariedade quando os deputados organizavam aqui comissões, e nós várias vezes propusemos isso, buscar recursos na área federal para as áreas de segurança, saúde e educação, que é necessário. Eu cobro responsabilidade porque já fui da oposição e sei o que é ser oposição responsável e sei o que é criticar o governo. E não o lero-lero daqueles que sempre mamaram nas tetas do governo, estão agora exigindo que o governo resolva problemas que foram acumulados durante esse período todo. Queria dizer, senhor deputado presidente, só um minuto para que eu possa concluir a explanação sobre a situação na educação. Nós temos uma herança de um salário tão baixo na área da educação que nem contrato especial nós estamos conseguindo arranjar em Braslândia. Braslândia nós temos uma carência de 100 profissionais, porque ninguém quer receber R$ 257 por mês, que é o salário inicial de um professor. Hoje, que estuda 11 anos no mínimo. E o professor que estuda no mínimo 18 anos, ele tem um inicial de R$ 500. Com todo o respeito que eu tenho aos companheiros garis, que nada deles é exigido em termos de formação, a não ser assinar o nome, eles recebem mais que isso. Então é preciso que nós todos aqui da Câmara Legislativa, com essa herança, possamos modificar a realidade da educação do Distrito Federal. Sou professora há 20 anos, com muito orgulho.
mas com muita tristeza também de ver que governos se sucedem nesse país e não melhoram a área de educação, nem em termos salariais e nem em condições para os profissionais atuarem. Nós queremos que esse ano também, paulatinamente, nós possamos ter o horário de coordenação estabelecido, que há tanto tempo a gente luta nessa casa, que também foi um projeto apresentado de número 70 na legislatura passada, em 91, de que nós possamos ter o professor que possa destinar 50% da sua jornada para coordenação e atendimento individualizado. Estou concluindo, senhor presidente. E 50% em sala de aula. Nós gostaríamos de encerrar esse discurso dizendo que muito temos a fazer e que nesses 70 dias nós estamos conhecendo uma máquina que sempre esteve na mão daqueles que, até hoje, deixaram essa herança que tanto aqui, deputados, se sucedem nos criticando. Mas o maior orgulho que eu vou ter daqui a alguns meses, com certeza, é dar a cada um de vocês a satisfação do que o nosso governo está realizando para acabar com todas as injustiças herdadas. Cada um dos trabalhadores que vierem aqui, eu serei intermediária a cada um dos problemas. Com certeza, estaremos sensíveis, não negamos a nossa origem, e viemos, com certeza, da luta e do suor daqueles que ganham o seu pão no trabalho e não das benesses dos governos que se sucederam nesses 35 anos. Senhor presidente, em função da nova tentativa de atribuir a mim fatos que não me dizem respeito, eu solicito o direito de resposta. A presidência libera 1 minuto apenas, deputado. Eu volto a dizer que decisões do judiciário devem ser respeitadas, portanto, a acusação que foi feita aqui não me diz respeito. A respeito da acusação feita anteriormente, sobre a questão do PROCON, eu percebo a grande frustração a respeito da não inclusão das minhas empresas na lista do PROCON. Isso realmente está desesperando a bancada governista, que esperava ter nisso uma grande bandeira. Eu queria que o deputado se limitasse a responder a parte inerente ao discurso da deputada Lúcia Carvalho. Perfeitamente. A grande frustração, e compreendo também o desespero da deputada Lúcia Carvalho. Ela está numa situação muito difícil em relação aos seus antigos companheiros de sindicato, porque ela passou anos e anos cobrando uma série de coisas dos governos instalados no Distrito Federal. E agora está tendo que arrumar desculpas muito frágeis. E, para usar a terminologia popular, desculpas esfarrapadas, inconsistentes, porque ela não consegue cumprir, como governo hoje, nem sequer aquilo que é da lei, aquilo que já é direito desses professores. Algumas questões, como, por exemplo, o Vale Alimentação, e outras questões maiores que dizem respeito à questão dos quintos nos cargos em comissão, eram conquistas antigas dos próprios companheiros dela e que o atual governo não vem honrando. Por isso eu lhe desculpo, deputada, porque realmente a senhora tem uma missão muito difícil, que é tentar convencer os seus amigos, seu tempo já se esgotou, explicando o inexplicável. Passo a presidência, deputado Gerardo Magela. Conceda a palavra, excelentíssimo senhor deputado César Lacerda. Não vai sair. Senhor presidente, questão de ordem. Eu pedi para tirar meu nome, como se não estivesse inscrito. Está correto, está retirado. Conceda a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, eu, logicamente, sempre preferia ocupar essa tribuna para tecer elogios ao governo. E isso, algumas vezes, até tem ocorrido. Eu não tenho poupado elogios quando o governo acerta. Hoje mesmo, em órgão de imprensa, eu até teci alguns comentários à forma que tem sido desempenhada pelo governo com relação às administrações regionais, onde que eu fazia a sugestão dos plantões, ou um sistema de atendimento ininterrupto para cidades que têm a característica mais de dormitório. Mas, infelizmente, a realidade, o dia a dia, não tem permitido que façamos mais elogios. Isso me preocupa, chega a preocupar até com a imagem dessa casa.
Na verdade, o que nós temos visto são denúncias estarrecedoras, como é o caso do assédio sexual do Riacho Fundo. E o que mais assusta ainda, é o fato do próprio administrador correr em defesa desse fato. Companheiros, imaginem o conflito interno dessas funcionárias na tomada de decisão, na busca de uma delegacia das mulheres em sua defesa. Imagine o receio, o constrangimento perante a família. Imagine a segurança de funcionárias denunciando seus superiores, a ponto de se verem obrigadas a buscar deputados, como eu fui procurado, no sentido de apoiá-las, de acompanhar o processo, de forma a não sofrer represálias, como já tinham sido iniciadas, com visita nas casas, com ameaças, com verdadeira tentativa de coação. Isso é profundamente lamentável. Profundamente lamentável. Isso, com certeza, eu tenho certeza absoluta, que dessa vez, o governo PT, os deputados governistas, acompanharão este caso. E, com certeza, ocuparão essa tribuna para responder, para apresentar o resultado das sindicâncias que deverão apurar esse caso. Que essa denúncia que eu faço agora não fique como todas as outras que eu fiz. Volto a repetir, não fique como todas as outras que eu fiz até hoje, que não foram respondidas até o momento. De passagem, eu gostaria rapidamente de fazer aqui, não digo uma defesa, não, mas é que a denúncia dos imóveis funcionais, ela foi utilizada de forma política, somente com embasamento político. Eu entendo, e aí o deputado Luiz Estevam foi muito feliz na colocação, que para isso existe a justiça. Todas essas pessoas estão com ação na justiça. Todas essas pessoas ou respondem uma ação proposta pelo governo passado, todas elas, o governo passado, volto a insistir, ajuizou a ação contra todas essas pessoas, e todas elas respondem, algumas já obtendo a liminar, e foi o governo passado que tomou essa iniciativa. Então, acredito que esse caso, antes de tudo, deverá ser decidido na justiça. Porém, eu gostaria aqui de abordar o lado político dessa denúncia. Infelizmente, como sempre, é uma denúncia que procura mostrar e apenas abordar aquela famosa saída de herança. Companheiros, a lei é clara. A lei foi da área federal. Ela foi estendida ao Distrito Federal. E ela é clara no seu artigo 6º ou 7º. 6º ou 7º e também no artigo 10º, sobre a venda desses apartamentos, que deveria ser feito aos seus ocupantes legais. Eu gostaria... É o artigo 6º. É a Lei 128, de 9 de novembro de 90. No seu artigo 6º diz: ao legítimo ocupante de imóvel funcional dar-se-á conhecimento do preço de mercado, do respectivo imóvel, tal, podendo adquirir por esse valor, caso se manifeste tal. Agora, por que que, infelizmente, nesse caso, em alguns casos, principalmente da Superquadra 203 e da 15, não pôde ser efetivado? Somente porque os apartamentos encontravam subjúdice. Tempo encerrando. E isso, um minuto, só para concluir, senhor presidente. E isso prejudicava os moradores. Olhe bem, um direito que todos aqueles da área federal tinham. Então, acho que isso daí é uma questão de respeitar direitos. Todos esses casos estão cobertos, estão sendo regidos por processos específicos. Temos que acabar com esse enfoque político dessa denúncia, porque ele é, antes de tudo, vazio. Ele não tem sentido. Obrigado.
Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires. Questão de ordem. Eu tinha solicitado, quando o deputado Manuel Andrade dirigia o plenário, a retirada de uma expressão do discurso do deputado Luiz Estevão. E me parece que o presidente, temporariamente ocupou essa cadeira, não encaminhou esse meu pedido. A expressão horda que o deputado Luiz Estevão utilizou para qualificar o que seria nós, a oposição a ele nessa casa, que nós entendemos que ela é depreciativa não a nós, mas a todos aqui. Vou solicitar as notas taquigráficas e analisar. Com a palavra, deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trabalhadores aqui presentes, eu ocupo essa tribuna, senhor presidente, para fazer um apelo ao nobre deputado César Lacerda para retirar o seu requerimento, que solicita votação em regime de urgência do projeto da deputada Lúcia Carvalho, no tocante à discussão sobre eleições para diretores das escolas. Eu também apoio, o sindicato já esteve no meu gabinete fazendo este mesmo apelo e eu comprometi com aqueles sindicalistas que votariam a favor da reivindicação deles. Mas quero também trazer aqui uma discussão passada recentemente pelo nobre deputado Luiz Estevão, que denuncia aqui um caixa na Polícia Militar de Braslândia. E tem sempre falado nessa tribuna, os deputados governistas, da herança do passado. É muito ruim copiar o que é ruim, mas é bom copiar o que é bom. E tem impressão que copiaram essa caixinha do passado para o futuro e para o presente. Porque acabei de receber uma denúncia, senhor deputado Magela, de que essa mesma prática continua naquela cidade, utilizando os praças que cobrem a zona rural, para que cada praça que ocupar um ponto daquele de vigilância e fiscalização, dê para aquele comando R$50 pela sua ronda que faz ali, negociada hoje, recebi hoje essa denúncia. Então, que o nobre deputado Marcos Lima, João de Deus, que conhece bem o regimento interno, que conhece bem a política de trabalho daquela companhia e de outras companhias, que faça já uma denúncia de público que está ocorrendo a mesma prática do passado e que não pode ser copiada, uma vez que aquilo foi denunciado pelo deputado Marcos Lima e ele disse que faria um esclarecimento na tribuna amanhã e que já faça também essa denúncia, porque não adianta fazer o esclarecimento do passado quando a prática do presente e do futuro vigora ainda em plena capital federal da República, numa cidade onde temos 2 deputados eleitos. Imagine se não tivesse um deputado eleito numa cidade daquela, o que estariam fazendo? Provavelmente tentariam fazer o que estão fazendo nas outras e demais cidades satélites. Então, eu queria registrar aqui o meu repúdio e a vergonha de saber que uma corporação admite uma prática indecente, imoral e corrupta. Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, o deputado Marco Lima. Gostaria apenas de 30 segundos para responder ao deputado Odilon Aires. Vossa Excelência quer direito de resposta? Sim, fui citado pelo mesmo. Eu não prestei atenção na fala do deputado Odilon Aires. Vou solicitar as notas taquigráficas para analisar se cabe. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cafu. Passa é o quê? Você está retirando a inscrição? Retirou a inscrição. Concedo a palavra Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Miqueias Paz. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria tão somente de dizer
que em Santa Maria iniciou-se um trabalho extremamente importante, em que era uma das reivindicações e que eu tive a oportunidade de participar dessa discussão em relação ao abastecimento de água naquela cidade. Há algum tempo atrás, há mais ou menos uns 15 dias, nós tivemos naquela cidade alguns problemas em relação à distribuição de água e em função, em especial, de que, devido à demanda e à quantidade de ligações não autorizadas, eu não a chamaria aqui de ligações clandestinas, porque era uma necessidade, então eu chamaria de ligações não autorizadas, houve um problema muito sério em relação à distribuição da água naquela cidade. Os carros-pipas não poderiam fazer, na época, a distribuição correta. Nós pudemos fazer um contato junto ao presidente da CAESB, o senhor Montenegro, também junto à administração regional daquela cidade, o senhor André, o administrador da cidade, e conseguimos, a partir daí, iniciar um processo. Gostaria de registrar nessa casa que no sábado passado, às 14 horas, se iniciou oficialmente os trabalhos de expansão da distribuição de água no setor, principalmente no setor de expansão. Eu gostaria de fazer esse registro e, ao mesmo tempo, dizer uma pequena paródia. Qualquer médico, quando recebe o seu paciente no primeiro momento, a primeira coisa que faz é ter uma longa conversa com esse paciente. Então, logo ele detecta que o problema é sério, é grave, ele sugere alguns exames. Ele sugere que seja feito, às vezes, radiografia, às vezes um exame de urina, um exame de fezes, exame de sangue, e por aí vai. Porque, na realidade, seria muito imprudente que qualquer médico responsável, de imediato, atribuísse a este paciente uma série de remédios que poderiam causar alguns efeitos colaterais desastrosos. Então, qualquer médico com responsabilidade, é necessário que ele faça um grande check-up no seu paciente. E assim eu acredito que qualquer governo que seja responsável deve fazer um grande check-up na máquina administrativa. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Rodrigo Hollenberg. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado João de Deus. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tenho acompanhado a atuação dos deputados e senadores do Distrito Federal na sua trajetória e verifico que um fato que vem se tornando quase que repetitivo é quando, da posse dos senadores e deputados federais, a preocupação em se apresentar projetos de lei para que o Distrito Federal tenha o fundo, tenha recursos provenientes da União que possam ser assegurados através de lei. Cada deputado, cada senador tem procurado fazer isso. Entretanto, recentemente, observei uma iniciativa diferente do jovem senador José Roberto Arruda, que, ao invés de apresentar ele mesmo um projeto de lei para que pudesse ser votado pelo Congresso, tramitasse pelas comissões, via de regra, a gente sabe que o processo legislativo, especialmente numa casa que tem 513 membros, é muito complicado. Então, qual não foi a iniciativa do senhor senador José Roberto Arruda? Foi procurar diretamente os setores do governo que respondem pelos recursos que terão que ser transferidos ao Distrito Federal, como, por exemplo, o senhor ministro da Justiça, Nelson Jobim, e, ao procurá-lo, sugeriu que o próprio Poder Executivo pudesse ser autor dessa lei. E acredito que foi uma medida das mais brilhantes, caracterizando já de pronto a iniciativa do senador Arruda. Ele, apesar de estar há tão pouco tempo no Senado, mostra que percebeu que a solução deste problema não deve ser feita com medidas demagógicas, ou seja,
com entrada de projetos de lei para marcar posição, e depois o projeto de lei fica rolando, rolando e enrolando e nunca é aprovado. Eu acredito que com essa iniciativa, inclusive manifestada pessoalmente pelo próprio ministro da Justiça, de procurar verificar que da parte da Justiça, da pasta da Justiça, já se possa imediatamente apresentar uma proposição no sentido de assegurar os recursos mínimos, assegurando a segurança pública do Distrito Federal, garantindo desta forma recursos necessários para a manutenção da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militares.